A gente se sente mal de poder comprar pão, porque, cara, aqui não é um campo de concentração, aqui não é um país. Só entra e só sai o que os israelenses deixam, é tudo cercado por muro, câmera. E aí depois de quase 2 meses, o dinheirinho que as pessoas têm acaba. E mesmo que alguém ainda tenha algum dinheiro, que padaria sobrou, que lugar que vende pão, que vende farinha, ainda existe. Como você vai conseguir gás? É um deserto, não tem madeira, como é que você vai conseguir fogo? Olha, vou falar pra vocês uma coisa. O coração da gente esgarça. E não sei até que ponto existe consolo. Se a gente olha de um ponto de vista objetivo, aí vamos começar a tratar a coisa de um ponto de vista objetivo, porque senão a gente enlouquece. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, ontem, tomaram a decisão de não enviar ajuda. E por incrível que possa parecer, essa foi uma decisão enormemente sensata. Porque são 2 milhões de pessoas que estão presas naquilo. No espaço de 140 quilômetros quadrados. 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Num deserto. Israel não deixa entrar nada. Então, não faz sentido mandar nada, porque nada entra. E a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, eu fico... As pessoas falam, cara, que abandonaram a Palestina. Não abandonaram, gente. Nessas horas, por mais que seja difícil, a gente precisa da clareza de raciocínio. Tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos foram inequívocos. Olha, tudo que está acontecendo é responsabilidade do Estado de Israel e dos Estados Unidos da América. Foi a primeira vez que, de maneira direta, clara, incisiva, eles disseram responsabilidade de Israel e dos Estados Unidos. Primeira vez. Jogaram no colo dos Estados Unidos de maneira direta, sem nenhum subterfúgio. Cristalinamente. Esse filho de vocês. É da Europa também, cara. Teve um cidadão na Alemanha que disse que o Palestina livre é o novo Heil Hitler. Um judeu alemão falou isso. E os caras repercutiram na boa. Cara, a Europa não enlouqueceu. Ela só está sendo Europa. Europa é isso. A gente pode ter se esquecido, a gente pode ter ficado muito tempo sem ver, mas a Europa é isso. Ela nunca foi melhor do que isso. A Europa é isso, cara. O Ocidente é isso. Um cara vai na TV, diz que Palestina livre é o novo Heil Hitler e tá tudo bem. Vida que segue. Isso é o europeu.
a imagem do europeu civilizado, do europeu democrático, do europeu que é o lumiar da civilização, foi uma propaganda. Mentiram para nós e a gente quis acreditar. Porque às vezes a gente quer acreditar nas coisas. E aí a gente crê. Mesmo com toda evidência de que nossa crença não é verdadeira, a gente simplesmente crê. Principalmente se somos boas pessoas. Uma tendência das boas pessoas é serem ingênuas, crédulas. E aí a gente acredita, né? Joseph Borrell, o que ele disse? A Europa é o jardim do mundo. Cara, deixa eu falar um pouco sobre a Europa, sem contaminar ainda mais meu coração. Inglaterra está com 30 mil pessoas sem teto, que vão passar o Natal em algum lugar na rua. Para vocês terem uma ideia do que esse número significa, com a população do Reino Unido de cerca de 60 milhões de habitantes, quer dizer que um em cada 2.000 britânicos vão passar o Natal nas ruas. Minha cidade tem 114 mil habitantes. Perdão, não é 30 mil não, são 300 mil. Então é um em cada 200 britânicos vai passar o Natal nas ruas. E na Inglaterra é frio. Chove nessa época do ano. Eu até ontem fiz a conta, por isso que eu lembrei que é um em cada 200, não um em cada 2.000. Se a minha cidade, que tem 114 mil habitantes, um em cada 200 estivesse nas ruas, 570 catalanos estariam nas ruas. 570 pessoas. Em Catalão tem 4 pessoas nas ruas. 4. Por que eu sei que é 4? Porque muitos amigos meus trabalham exatamente com esse público. Fornece quentinha. Inclusive, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal da Focolares Catalão, em particular as empresas que fazem doação, ou pelo menos colaboram com preços subsidiados. Então eu agradeço enormemente ao Cantina Self-Service, que inclusive é o melhor restaurante self-service do Brasil. Se vocês estiverem indo para Brasília, não come imposto não. Entra em Catalão, coma no Cantina Self-Service. A comida é uma delícia, é muito boa. E sei lá, se vocês precisarem de embalagem, docinho, chocolate, balinha, Nacional Embalagens. Então eu sei que a população de rua da minha cidade é de 4 habitantes. E a gente sabe o nome deles, onde eles ficam, a história deles. São 4 pessoas. Se fosse a cidade inglesa, teria mais de 500. A Inglaterra está destruída. Destruída economicamente, socialmente. A Inglaterra está destruída. Sabe, sobrou o quimba da Inglaterra. E no entanto, os britânicos compraram mais de 300 bilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. O contribuinte britânico que está passando fome, que não tem casa, porque muitos britânicos estão frio na Europa.
Muitos britânicos estão tendo que optar entre comer e se aquecer. E aí as pessoas preferem comer. Então tem muita gente passando frio. E tem muita gente cujos ingressos estão se resumindo a 100 libras por mês. Que não dá pra nada. Por isso que as pessoas estão indo parar na rua. O preço dos imóveis no Reino Unido nunca teve tão alto. Nunca cresceu tanto. E no entanto está lá o Kunak preocupado com a Ucrânia. A Ucrânia é a preocupação deles. Quanto à Ucrânia, o Zé, ele quis a guerra. Provocou a Rússia, esticou a corda. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, que parece óbvio, mas às vezes as coisas ficam tão difíceis que o óbvio precisa ser dito. O auto-evidente precisa ser lembrado. Se você bate na porta do diabo continuamente, uma hora ele vai atender. Isso aí é. Então tá lá a OTAN, através da Ucrânia, provocando a Rússia desde 2014, todo dia. Todos os dias. Em todas as cidades do sul e do leste da Rússia, onde 20% da população é russa, tá negando direito, tá oprimindo, tá desvivendo, tá prendendo, tá processando, tá roubando a grana das pensões, tá negando direitos básicos, todos os dias. Todos os dias. Por 8 anos. De 2014 a 2022. Um dia, no começo do ano passado, eles resolveram esticar a corda ao máximo. Deslocaram 300 mil soldados para invadir o Donbass. De maneira definitiva, aniquilar a resistência. E é claro que uma movimentação dessa foi percebida pelos satélites e pela inteligência russa. Aí o Putin respira, ele tinha evitado entrar na guerra o tanto que ele pôde. Nem fornecer arma direito, ele estava fornecendo. Sabe? Aí o Putin suspira, finalzinho de fevereiro, faz um pronunciamento, um discurso de 1 hora à nação russa. Explica a história inteira. Ele sabe a história. Assim, é assim. A Rússia é isso. Está acontecendo isso. E diante disso, eu não vou deixar a população russa do Donbass ser massacrada. E aí ele entra. A corda estoura. A corda arrebenta. E aí começa a guerra. Que era o objetivo da Europa, dos Estados Unidos, né, do Ocidente, do mundo livre, da sociedade internacional, do mundo civilizado, livrar o planeta dos malvados russos. E aí começam as sanções do inferno. São 10 conjuntos de sanções. Começou em fevereiro. Foi sancionando tudo. A Rússia não pode vender mais nada. Ninguém pode comprar da Rússia. Nada. Gás, petróleo, combustível, energia, carvão, metais, minérios, trigo, cevada, óleo de girassol, nada. Máquinas, urânio, nada. Compra nada da Rússia. Vamos destruir a Rússia economicamente. Vamos confiscar tudo que a Rússia tem. Só que essas sanções rapidamente se viraram contra os europeus e contra o mundo. Porque parece que eles se esqueceram que a demanda pelo petróleo, sei que qualquer um aprende nas aulas de economia, é uma das primeiras coisas que se ensina. A diferença entre demanda elástica e demanda inelástica.
A demanda pelo petróleo é elástica. Quer dizer que se um não quer, o outro quer. Você não vai ter problema de vender, porque a demanda é elástica. Então, o que a China começou a fazer? Comprar petróleo russo com desconto. O que a Índia começou a fazer? Comprar petróleo russo com desconto. A Ásia começou a comprar o petróleo, gás, combustível, energia, que a Europa não queria. Mas o preço dessas coisas subiu. E a Rússia, produzindo menos, passou a ganhar mais dinheiro, ou seja, a margem de lucro cresceu. Agora, os europeus, depois eles destruíram o gasoduto Nord Stream, né? Ao que todo indica, uma trama envolvendo Reino Unido, Estados Unidos e Noruega. Destrói parte do gasoduto Nord Stream. E aí é como se você desse um tiro em cada pé e reclamasse que estava difícil de andar. Os dirigentes, os verdistas alemães, os sociais-democratas alemães, a suposta esquerda alemã, cara, isso é dinheiro, isso é elite dirigente. A Van der Leyen, né? É elite, levou Von der Leyen, quer dizer que ela é da nobreza. Esse povo não tá nem aí não, cara. Na casa deles tem gás, na casa deles tem comida. O povo europeu começou a sofrer. Gás estava muito caro. Gás dobrou de preço. As moedas começaram a desvalorizar, a inflação cresceu. E a Rússia segurou o tranco. A Rússia partiu para o pleno emprego. A um tal ponto que eles não esperavam mais os universitários se formarem. Falaram, não, vamos fazer o seguinte, substituir o TCC por trabalho. Uma fábrica de verdade. Que nós não temos mão de obra. Tem tanto emprego, tanta coisa para ser produzida que nós estamos saindo todo mundo. Opa, bom dia, eu sou o Estado Russo. Muito gentil e obcecamente, você poderia se aposentar da sua aposentadoria? Que o país está precisando. Da sua experiência, da sua mão de obra, trabalha. E aí, cada homem, cada mulher disponível na Rússia para o trabalho foi convocado. A Rússia está numa economia de guerra. Uma fábrica da Rússia, uma fábrica da Rússia. Vamos pegar, por exemplo, granada. Produz mais granadas do que os 31 países da OTAN juntos. A Rússia sozinha, produz em um mês mais munição do que toda a OTAN produz em um ano. Os Estados Unidos produzem 3, 4 tanques por dia. A Rússia produz conforme o modelo, mas juntando tudo, 140 por mês. As fábricas não param. Nenhuma para. Ainda fez um acordo com a Coreia do Norte, que ninguém sabe qual é. Mas certamente envolve munição. Que a Rússia tem em quantidades incalculáveis. Então essa munição não é para a Rússia. A Rússia vai ser um intermediário. Os trens não param entre a Coreia do Norte e a Rússia. Os trens não param. É o limite dos trens. Todos os dias. 24 horas por dia, sem descanso. Trem entrando na Coreia do Norte, trem saindo da Coreia do Norte. Trem entrando na Rússia, trem saindo na Rússia. E depois que esses vagões, que ninguém sabe o que tem dentro, entram na Rússia e vão parar num depósito qualquer em Vladivostok ou em Khabarovsk, ninguém sabe. Para no depósito, descarrega, ninguém sabe o que e volta para pegar mais. O que é só levando? Vai saber, a Rússia não vai contar. A Coreia do Norte também não vai. Mas não é alface.
A Rússia está preparada. Não é que ela está se preparando, a Rússia está super preparada. E a Coreia do Norte agora também. Mas a Europa está na situação que a gente disse. 300 mil sem teto somente no Reino Unido. Nos Estados Unidos tem um site. Eu até passo ele sempre nas minhas lives, porque eu gosto de dar as fontes das minhas informações. Acho que é importante para todo mundo poder chegar às próprias conclusões. Eu sempre passo a fonte. Então, os Estados Unidos estão com um pouco mais de 600 mil sem teto. O dobro do Reino Unido. Só que a população dos Estados Unidos é 5 vezes maior que a do Reino Unido. E aí, cara, camarada, perdão, deu tudo errado. Sabe, você tem proporcionalmente 2 vezes mais, 2 vezes e meia mais sem teto no Reino Unido do que nos Estados Unidos. A população do Reino Unido é uns 67 milhões de habitantes, a dos Estados Unidos é 335 milhões. Então, literalmente, os Estados Unidos têm 5 vezes a população do Reino Unido, mas só o dobro da população do sem teto, né? Eu falo sem teto porque cara, são pessoas que é negado o mínimo do mínimo do mínimo do básico, que é um lugar onde esquentar os ossos, onde se abrigar da chuva, do calor, das intempéries. A pessoa que vai morar nas ruas, ela não tem mais nada e mais ninguém. É o que o liberalismo fez com o mundo, o que o capitalismo fez com o mundo, o que o Ocidente é. E aí, porque a população fica frustrada, ela fica irada, ela tá vendo as coisas acontecer, ela desespera. O inverno ainda não chegou na Europa. O inverno não chegou, não. O inverno daqui a uma semana, oficialmente ele começa lá. Daqui a uma semana começa o inverno. Pera aí. O inverno ainda vai chegar. A Rússia está preparada. Abrigada, quentinha. Teve uma super produção de alimentos. Tem fertilizante saindo pelo ladrão. Combustível barato. Disponível. O gás do aquecimento, para vocês terem uma ideia, no inverno é de graça para os russos. Vocês sabiam? O gás do aquecimento, na verdade, em muitos lugares eles aquecem com água quente. Eles aquecem a água e a água quente distribuída passa pelos canos e aquece as casas. O aquecimento na Rússia é de graça para todos os cidadãos no período do inverno. Então os russos estão quentinhos. Os russos estão quentinhos. Tem comida, tem abrigo, tem emprego, tem futuro. E aí os europeus ficam frustrados com os russos, como se a culpa fosse deles, como se não fossem os próprios europeus. Cara, o Olaf Scholz, que sujeito mesquinho e miserável. Como é que a Alemanha, cara, a Alemanha já produziu coisa bem ruim, mas como é que a Alemanha produziu uma desgraça que nem o Olaf Scholz? A culpa disso tudo é dos russos, eles não querem nos vender mais gás. Cara, como é que mente tanto assim na cara dura? É porque tem, com certeza, ele sabe que vai ter idiota na plateia que vai acreditar. A culpa de tudo é dos russos. Eles não quiseram nos vender mais gás. Cara, um cara só mente nesse nível quando a cabeça das pessoas está feita pela imprensa. Martelando. Todos os dias. A culpa é da Rússia, a culpa é da Rússia, a culpa é dos russos. Os russos são malvados, os russos devem ser detidos. Nossa guerra contra a Rússia é existencial. Tudo isso está acontecendo com vocês não é culpa nossa, não. Das nossas sanções, das nossas decisões, da gente ter roubado o dinheiro deles, as reservas deles, da gente ter bloqueado patrimônio, negócios. O problema é que o Ocidente se esqueceu que é 1 bilhão. 1 bilhão de ouro do que fala o Putin, isso incluindo os japoneses. E que o resto do mundo são 7 bilhões. Para eles, o resto do mundo nem existe.
Eles imaginaram, bom, decretou nossas sanções, tocamos nosso terror e o mundo inteiro vai nos acompanhar. Só que não acompanhou. Não acompanhou mesmo. Tanto que BRICS passou para BRICS+. A nova rota da seda se expandiu. Comércio internacional envolvendo países que não do Ocidente cresceu como nunca. Cresceu como nunca. A economia desdolarizou. O sistema SWIFT foi aos poucos sendo substituído. O Ocidente, se lasca cada vez mais. E nem dá para falar o restante do mundo, porque o resto do mundo é o Ocidente. Como de 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões é o resto. O resto é o bilhão, não são 7. Mas não satisfeitos, uma colônia deles na Ásia, Israel, resolveu tocar o terror para forçar China, Irã, Rússia, uma guerra em duas frentes. Tentaram com a Armênia se for, né? A Armênia é um país condenado a deixar de existir. Por decisão própria, Pachinian. É o nome do imbecil. A Geórgia nem quis. Não, Geórgia não tem nada a ver com isso não. O Azerbaijão ficou na dele. Então, a colônia que os europeus e americanos têm na Ásia, Israel, resolveu tocar o terror, aproveitar, né? O clima de comoção e expulsar os gazaítas de Gaza. Mandar todo mundo para o Egito. E aí, gente, é necessário entender, é importante compreender que quando o Egito e a Jordânia se recusam a receber refugiados, eles não estão sendo contra o povo palestino. De forma alguma. É porque se essas pessoas saírem de lá, elas nunca mais vão poder voltar. É o que o Estado de Israel vem fazendo há 75 anos, gente, desde a Nakba, desde 1948. Isso que está acontecendo em Israel não é novo, é mais do mesmo. Certo? A cada década tem isso. Ó, década de 40, Nakba, 50, Suez, 60, 6 dias, 70, Yom Kippur, 80, invasão do Líbano, 90, primeira intifada, 2000, segunda intifada, década de 10, a chumbo derretido, que são as operações contra Gaza. Essa é a quinta. É o que Israel sempre faz. As cenas que vocês estão vendo, vocês só estão vendo porque agora as pessoas têm celular, existe a tecnologia do celular e as pessoas compartilham, tem rede social e elas não são todas americanas. E mesmo entre os americanos, algumas X distribuem as imagens. Então agora está todo mundo vendo, mas isso sempre aconteceu, sempre. Sempre, a cada 10 anos, Israel lança um ataque de grandes proporções para expulsar os palestinos das próprias terras, para roubar o que eles têm, para eles negar comida, para eles negar tudo. Isso é o que está acontecendo desde sempre. Só que dessa vez eles perderam o controle da narrativa. Só isso. A única diferença é mais do mesmo. A Nakba foi muito pior. Só que dessa vez, repita, eles perderam o controle da narrativa. Então o mundo inteiro está vendo. E aí quando Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita falam, cara, não vamos mais mandar ajuda, isso é um problema dos Estados Unidos e de Israel, eles não deixaram os palestinos chapados. Gente, por favor, analise a coisa com mais profundidade. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eles assumiram que a culpa é dos Estados Unidos. E Israel, estupidamente, está deixando de travar uma guerra contra os palestinos e travando uma guerra contra os muçulmanos. Israel sempre atacou como Estado e se defendeu como religião. Para atacar esse Estado, o exército, as forças de autodefesa que eles chamam, né? Autodefesa, são ótimos para se defender contra padaria, contra criança, contra creche, contra escola, contra universidade, contra hospital, eles são ótimos para se defender. De médico, de enfermeira, são muito bons nisso. Para se defender contra o homem, não. O número de soldado. As baixas de Israel têm sido dramáticas. Antes de ontem,
Foram 10 oficiais. E isso, a fonte, não é o Datacool, não. É o Jerusalém Post. Só no norte de Gaza, somente no norte de Gaza, 10 oficiais trocaram de plano espiritual do exército israelense, das Forças Armadas de Israel. 10 oficiais. Só no norte de Gaza. Só antes de ontem. E só oficiais, não está falando de soldado, não. Ontem pegaram o que escapou vivo. E ele deu um depoimento. Chorando. Falando que estão mandando eles para um açougue. Que desiste enquanto é tempo. Coragem dos soldados israelenses é lendária. Exatamente, é só uma lenda, não é real. Tá cheio de foto desse mijando, a calça deles mijada. Tá mijada, de medo. Quando eles têm que enfrentar homem de verdade, homem. Ele se mija, se borra, também tem foto disso. Um oficial do Al-Quds falou que é a coisa mais extraordinária que eles percebem nos soldados israelenses, que eles é a única força militar do mundo que usa fralda. Fralda. O soldado israelense usa fralda. Para que as fotos deles borrados, as fotos deles mijados, não se espalhem ainda mais pelo mundo. O soldado israelense, as soldadas e os soldades também usam fraldas. Agora, os soldados israelenses resolveram tomar as mesquitas e entoar cânticos sagrados da religião judaica. É a profanação. Mas agora está caçando briga com todos os muçulmanos. Eles estão forçando a Arábia Saudita a reagir. Porque ela é a guardiã de Meca e Medina. Estão forçando o mundo árabe. E mais do que isso, o mundo islâmico. Porque o Paquistão, que tem bomba atômica, não é árabe. Bangladesh não é árabe. São indo-europeus, indo-arianos. O Irã não é árabe, é indo-ariano. Indonésia, Malásia são muçulmanos. Indonésia é o país que mais tem muçulmano no mundo. São austronésios. São 200 milhões de muçulmanos na Índia. Essa questão de guerra agora é contra o Islã, contra o mar. E vão conseguir. O que eles não vão conseguir vencer. Mas enquanto isso, pais estão há 3 dias sem comer. Na verdade, crianças estão há 3 dias sem comer, os pais estão 1 semana. E é isso. Isso tem que acabar. E a causa disso tem que ser erradicada. É difícil pensar em Natal. Quando a gente se sente culpado por levar pão para a família da gente. Embora Deus não tenha nada a ver com isso, que Ele nos proteja e abençoe. E a vocês também. Bom dia.